Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem de ser a regra. Bom, muita gente ainda não sabe disso, mas há uma modalidade de igreja que é chamada igreja inclusiva. São igrejas que são específicas para as pessoas do movimento LGBTQIA+. E por incrível que pareça, há mais instituições com esse perfil do que você possa imaginar. E dentro da igreja inclusiva, não pense você, mas eles usam a Bíblia como a Bíblia da igreja protestante. Tem os louvores, faz todo o processo eclesiástico como a igreja evangélica tradicional. E um grande debate acabou entrando em pauta, é justamente se a igreja inclusiva é bíblica ou não. Até porque ela usa a Bíblia para poder orientar os seus fiéis. Mas, mesmo usando a Bíblia, a igreja inclusiva é bíblica? O pastor Felipe Freire, que é pastor da igreja inclusiva, fez um debate com o pastor César Cavalcante, que é pastor de uma igreja tradicional. Esse debate acabou dando o que falar e acabou também ficando quente, porque apesar de serem pastores e usam a mesma Bíblia, eles têm teologia totalmente diferentes e doutrinas também totalmente diferentes. Eu vou colocar esse vídeo para você agora. Antes eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá pro vídeo. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua nem de ninguém, sobre a interpretação, né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada, né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então, o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis, não somente na área da sexualidade. Sim, concordo. Mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato, é a sua percepção. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay. Tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então agora resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então vamos lá. O texto diz assim, a gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa... eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar a Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. E a outra forma, que é o homossexualismo ou homossexualidade, a Bíblia chama de antinatural.
Antinatural. Então você está indo contra a natureza, está indo com... Bom, é só fazer conta. Se todo mundo fosse gay, o mundo ia acabar nessa geração, porque gays não se procriam. Então, isso é antinatural. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme você concorda, eu também, aí é só uma questão da interpretação. Se você diz, mas eu nasci assim, eu me sinto, tal, tudo bem, todos nós nascemos pecadores, e ninguém vai ser condenado por ter nascido pecador. Mas é que Deus tem um plano de salvação para todos nós. E aí, a gente vai ser condenado ou não sob a forma como nós respondemos a esse chamado da salvação. Entende? E esse chamado da salvação é maior do que todas as nossas questões de natureza, seja ela sexual, de qualquer outro tipo de ordem. Há espaço na graça para a transformação de tudo aquilo que nós nascemos para ser. Jesus Cristo é a resposta que transforma o velho homem numa nova criatura. E aí todas as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Diferente disso, aí tem que lutar agora com o texto, porque está dizendo que é contrário à natureza. Se é contrário à natureza e contrário à vontade de Deus, aí é uma opção. Você quer continuar contrário à natureza do seu corpo, da sua biologia, e também contrário à vontade de Deus. E aí, como que você entende esse texto à luz dessa compreensão? Pastor César, eu acredito, e a gente tem uma visão dentro da igreja, e nós somos ensinados, que eu acredito que eu sou criação de Deus, o Senhor me criou assim. Quando o Senhor fala sobre o uso natural e eu ir contra, eu claramente respeito o posicionamento do Senhor e como é bom poder conversar e dialogar com pessoas que têm no mínimo educação, inteligência, porque eu acho que a gente aprende, quando a gente diverge, e o papel aqui, e achei até curioso, lendo alguns comentários das pessoas que, quando souberam que eu estaria aqui, teve um seguidor que colocou assim: nossa, eu vou colocar até o celular para despertar. Nossa, a ideia aqui não é inflamar, não é pegar fogo, mas indo direto à tua fala, eu não consigo acreditar, e não é que eu não acredito na Bíblia, e não é que eu acredito que eu tenha uma outra interpretação. O senhor disse que a ciência hoje não prova e tudo mais. Eu sou a prova viva, e tantos outros homoafetivos, de que não se tratou de uma escolha, que eu quis ir contra. Eu simplesmente nasci assim. Só quem me acompanhou, só quem soube da minha história, e eu, melhor do que ninguém, posso dizer que durante muitos anos, pastor, eu lutei contra isso. Porque eu fui orientado e fui ensinado e fui muitas vezes exposto de que isso era algo contra o plano de Deus. Mas se eu sou imagem e semelhança de Cristo, e eu concordo, pastor, com o senhor, e quando o senhor fala que nós nascemos do pecado, realmente, nós nascemos do pecado. Nós somos oriundos disso. Eu acredito, sim, que por sermos do pecado, nós nascemos propícios a muitas coisas. Mas na questão da minha sexualidade, por exemplo, eu não tive opção de escolha. Eu não simplesmente... Porque se eu pudesse escolher, pastor César, e aqui tirando todo o contexto estrutural aqui, se eu pudesse escolher hoje, eu não escolheria viver o linchamento virtual que eu vivo todos os dias, sabe? Eu tenho uma boa notícia. Você está dizendo que você não pôde escolher, mas agora você pode. Agora você pode. Porque a continuação do texto que nós estamos trabalhando
é o seguinte, a gente parou aqui no versículo de número 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu parei aqui, mas veja o versículo 28, é o próximo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Parece que é o que está acontecendo com você, Felipe. Eu não acredito nisso. Só termino a leitura do texto. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, enfim. Eu disse que todos nós nascemos pecadores. E essa verdade é uma verdade tão complexa que nós somos pecadores no mais alto nível, em várias áreas, não somente na sexualidade. A monogamia também é um desafio para o cristão, de se manter fiel à mesma esposa, ao mesmo marido e tal. E esse conceito a gente busca na presença de Deus. O heterossexual também enfrenta tentações na área da sexualidade. Agora, a boa notícia é que você não pôde escolher, na sua opinião, embora eu não concorde, mas agora que você é adulto, você pode. E aí você pode escolher entre agradar o seu desejo, o seu apetite sexual, ou agradar o seu Deus. Porque pelos textos que nós estamos trabalhando, Deus não concorda, não aceita esse tipo de prática. Então tem várias práticas que Deus não aceita. Uma delas, por exemplo, o heterossexual não pode cobiçar, olhar com desejo, com pensamento impuro e tal. Deus não aceita. Então o que a gente faz? A gente luta contra isso. Assim como qualquer outro tipo de pecado vindo de qualquer outro tipo de ordem que veio do berço. Faz parte da gente. Mas a santificação é essa busca, onde a gente renuncia a nós mesmos e buscamos a vontade de Deus para cumprir. Entendi. Pastor Felipe, vou segurar a sua resposta rapidinho. Comentário do pastor César. Pastor Felipe Freire tem a oportunidade de fala agora. Você lembra qual era a pergunta? Lembro. Ele tinha falado sobre santificação, sobre você entregar, renunciar por amor a Cristo. Eu lembro. Vamos lá. Eu escuto muito e diariamente essa palavra sobre você precisa renunciar. E eu me ponho aqui no meu lugar de fala. O pastor César disse, né? Hoje você é adulto e você consegue ter a opção de escolha, né? E não se trata de uma questão de escolha. Eu não vai muito além. Eu não sou um afetivo para eu agradar as minhas paixões carnais. Eu nasci assim. E eu acredito, por ter nascido assim, né? E o que eu hoje sou ensinado, e hoje o que eu sou ministrado, é que em nenhum momento Deus errou na minha criação, né? Por que Deus me permitiria nascer assim, já condenado a ir para o inferno, se neste caso, né, eu não tive opção de escolha? Porque se eu tiver uma opção de escolha hoje, Camila, a escolha que as pessoas querem que eu faça é o seguinte: elas querem que eu me coloque num lugar de eu não vou me relacionar mais com nenhum homem, eu vou desconstruir a minha identidade e eu vou viver uma vida infeliz. E aí as pessoas falam assim, mas você viveria uma vida infeliz, mas você estaria agradando a Deus. Mas por que então Deus me colocaria numa posição assim, que me faria mal, eu ficaria triste, eu não seria uma pessoa feliz, me sentindo preso, e aonde a minha sexualidade ela é algo imoral na visão das pessoas, sendo que eu não tenho hoje, se na opinião das pessoas, o fato de eu ser casado com outro homem, respeitosamente há 10 anos, né, é uma relação monogâmica, eu não tenho... Nós nunca tivemos um episódio de adultério, né? Trabalhamos, estudamos, temos uma vida honesta, pagamos nossos impostos. A minha existência não fere a existência de ninguém, né? Você não me vê em nenhum momento na internet atacando ninguém, muito pelo contrário, né? Lamentavelmente, vimos episódios que muitos homoafetivos são atacados por conta disso. Então,
eu posso dizer, e aí ninguém vai poder falar por mim isso, que não se trata de uma questão de escolha. Né? Eu não tenho como escolher ser diferente, porque eu sou assim. Agora, se eu vou ser condenado a ir para o inferno ou não, se eu vou ser salvo ou não, e eu escuto muitas pessoas dizerem, não sou eu que estou falando, é a luz da Bíblia que está falando que você vai ser condenado para o inferno. A gente só vai saber disso no juízo final. E eu não tenho como hoje dizer, olha, eu acredito na minha salvação, mas eu não tenho o direito de apontar o dedo para aquele cara e falar, olha, você que estava aí, você vai ser condenado, você não vai ser salvo. Eu não tenho esse poder. Você acredita no testemunho daquelas pessoas que falam que foram transformados e Deus muda de verdade? As pessoas casam com pessoas do sexo oposto, contam testemunho. A gente tem milhares. É uma pergunta polêmica isso. É uma pergunta polêmica isso. Os entendedores entenderão. Deixa quieto. Bom, brincadeiras à parte. Camila, olha só. A minha opinião e o meu posicionamento, o que eu acredito, é que não existe cura para quem não é doente. Eu, Felipe. Então, se uma pessoa se diz transformada, ela vai ser transformada da cabeça aos pés, inclusive no comportamento, né? Uhum. E a maioria das pessoas que se dizem curadas, que se dizem, olha, hoje não é bem assim. O comportamento entrega, as falas às vezes entrega. Porque assim, Camila, olha só. Se você me desafiar, falar, Felipe, vai ali, se troca, põe um terno, uma gravata. O que vai mudar? O meu estereótipo. Meu estereótipo vai mudar. Só estou falando mais grosso hoje porque eu estou rouco. Caso ao contrário, eu continuaria falando agudo do mesmo jeito. Poderia forçar, eu poderia fazer várias coisas. Mas eu posso convencer o estereótipo das pessoas. Mas internamente, será que acontece? Porque tem muitas pessoas que se colocam nessa disposição. Eu não posso julgá-las dizendo que não transforma. Eu, e assumo isso aqui, não acredito nessa transformação. Né? Porque eu penso que Deus, se é um plano de transformação, uma cura, a pessoa tem que ser curada como um todo. E nos casos que eu acompanhei, não. Uhum. Eu não vi isso. Pastor César. Bom, vamos lá. São muitas falas, né? Eu vou anotando aqui as falas do Felipe para a gente tentar trabalhar. Quando você diz assim, olha, Deus me fez nascer assim. E eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus está. Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Não somente por conta da sexualidade, mas por conta da nossa natureza caída. Sim. Que inclui a sexualidade também, mas a sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, mas por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. O que é natural para nós é pecar. Assim como a respiração aeróbica que a gente faz é uma coisa natural, então você não sabe quantas vezes você respirou hoje. Você não sabe, você não pensa assim, agora eu tenho que encher meu pulmão, agora eu tenho que esvaziar. Não, porque isso é natural, faz parte da nossa natureza. O pecado também faz parte da nossa natureza. Então nós nascemos pecadores. E os cristãos são novas criaturas, por isso eles precisam abandonar o velho homem com tudo que ele traz, mesmo que esse velho homem tenha nascido com uma inclinação de ser alcoólatra ou homossexual ou qualquer outra coisa. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele não prometeu facilidade nesse mundo. Pelo contrário, ele disse que nós precisamos entrar pela porta estreita. Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse há pouco, a área da sexualidade é um desafio, não só para o homossexual. Até acho que pode ser maior para o homossexual.
Mas também é um desafio para o heterossexual. Também é um desafio para a pureza sexual, é um desafio para todos. Você está entendendo? Não é só para você. Então, como que você coloca, se você nasceu pecador e entende isso e concorda, então como que você coloca a sua opção sexual acima do que Deus está dizendo? Porque nós temos textos claros onde Deus está dizendo, isso aí é uma abominação. E aí, agora é uma decisão. Você concorda com Deus ou discorda? Então, pastor César, olha só. O senhor traz elementos aqui interessantes, né? Primeiro que, ressignificando a fala, e respeito claramente, porque é aquilo que ele acredita, e eu não estou aqui para causar qualquer tipo de desconforto. Ao contrário, estou falando aquilo do que eu acredito. Não é uma opção ser homoafetivo. Eu não... Mais uma vez, eu não escolho ser homoafetivo. Eu não acordo e falo, hoje eu quero ser gay. Assim como ninguém escolhe nascer pecador. Exatamente. Eu nasci assim e acredito que sou assim. Fui criado assim. O senhor trouxe uma questão interessante quando o senhor fala de uma pessoa que tem uma inclinação a ser alcoólatra, né? Uma inclinação a ser, enfim, ter vícios e tudo e tal. Quando eu me converti, pastor César, eu levei toda a minha família para a igreja, né? E meu pai, ele é usuário de crack há 30, estou com 36, há mais de 40 anos. Recentemente, o meu pai teve um problema grave de saúde, na ocasião até compartilhei, né, com vocês. E o meu pai, ele, aos 15, 16 anos, ele adentrou essa vida e nunca mais... Das drogas e nunca mais parou. Eu conheço pessoas que têm o vício do álcool, né? Que hoje são alcoolistas, e eu não posso, né? E que a tendência à droga, ao álcool, ela seja igual ao homoafetivo. Por quê? Qualquer pessoa que você for conversar, que seja homoafetiva, você vai perguntar assim para ela: fulano, você descobriu ou você sempre foi? A pessoa vai dizer, muitas vezes, olha, eu sempre fui. E muitas vezes também a pessoa não, namorei pessoas... Namorei, tem vários. Existem... Eu, Felipe, pastor, eu me converti muito cedo e sempre fui uma criança mais doce, uma criança mais afeminada, uma criança... e minha mãe, né, meu pai, veja bem, não tinha informação, a igreja, por sua vez, não estava preparada, como muitas ainda não estão, né, diferente do posicionamento do pastor César, que brilhantemente colocou aqui, né, que a igreja pode receber os homoafetivos, eles serão acolhidos ali, eles poderão assistir o culto, mas não poderão ingressar o chamado, né? Me ouso a dizer aqui que uma fala como essa, graças a Deus que existe uma fala como essa, mas que... Estão dizendo que o som está cortando, não sei se... É o meu ou é a minha voz que está falando? Não, acho que não, acho que é o som mesmo, que vocês monitorassem aí. Pode continuar. Ainda existe essa fala, mas a igreja hoje ela não está preparada para receber o homoafetivo. Então, assim, não se trata sobre eu ir contra a Deus, né? Eu não escolhi, eu não tive essa questão. Hoje eu tenho a opção de, se eu quiser tomar um copo de cerveja, a cerveja está lá, eu vou tomar, não, porque... Não... Agora, em relação à minha orientação sexual, à minha condição sexual, não transcende uma questão de escolha, né? E aí nós vamos divergir nisso e nós não vamos concordar nisso, e está tudo bem não concordarmos sobre isso, porque aqui não se trata sobre quem convence mais, quem fala mais, quem convence menos, quem está mais certo, quem está mais errado. Estamos aqui, cada um nas suas cadeiras, entendendo aquilo que de fato é verídico para si. Eu não posso dizer que eu escolhi ser gay.
Eu nasci assim. Tem um livro chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Ele vai falar sobre a plausibilidade do celibato, do Ed Shawn. Ed Shawn é um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele nunca teve relação com pessoas do mesmo sexo. E ele conta como dói, como ele sofreu a vida inteira e ele entendeu à luz das escrituras, ele quis de verdade compreender, ele entendeu o que é pecado e ele falou, Senhor, o Senhor tira desejo de algumas pessoas, mas de mim isso não mudou. Então o que eu faço pelo Senhor é me entregar no celibato. Ele nunca teve relação com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Ele é celibatário e ele conta nesse livro 9 erros que a igreja comete no acolher da dor dessas pessoas. É muito interessante a possibilidade do celibato. Caso você entendesse nas escrituras de que é pecado, ainda que você se identifique, ainda que você sinta esse desejo, mas você entendendo na escritura que é pecado, existiria amor por Jesus suficiente para você viver um celibato, por exemplo? Camila, eu acho que ninguém tem o poder de mensurar ou quantificar o amor que uma pessoa pode ter ou não para Jesus, né? Através de uma ação, de uma atitude. É que Jesus falou isso, quem me ama, obedece meus mandamentos. Negue-se a si mesmo e siga, pegue sua cruz e siga. Então, Agora eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha da igreja inclusiva? Para você é um direito do movimento LGBTQIA+, também poder prestar o seu culto, prestar a sua adoração a Deus? Ou você acha que mesmo usando a Bíblia, mesmo estando dentro de um templo religioso, eles estão efetivamente pecando contra o Criador e indo de encontro à palavra? Deixe o seu comentário logo aí abaixo, ele é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Alberto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.